Olá, aqui é o Hudson e esse é o segundo de uma série de 4 vídeos onde eu estou te mostrando um método internacional, onde seus clientes e pacientes terão mais resultados concretos, de forma breve, segura e duradoura. Aprendendo essa metodologia, você pode ter em um mês o faturamento de um ano como terapeuta, psicólogo, coach ou profissional na área de desenvolvimento humano. No primeiro vídeo, você pôde ver a minha trajetória profissional. Eu te contei um pouco da minha história, te mostrei alguns programas de TV que eu dei entrevista falando sobre esse método, tanto no Brasil como no programa da Fátima Bernardes, quanto no exterior e em outros programas. Você também viu que eu desenvolvi essa metodologia visitando cerca de 40 países, estudando culturas, comportamentos e estudando pessoalmente com os maiores profissionais de desenvolvimento humano do mundo. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, pause esse vídeo aqui e assista primeiramente o vídeo 1. Lá eu coloquei uma sequência de 5 armadilhas que você, profissional de desenvolvimento humano, pode estar caindo. E isso pode estar te impedindo de ter mais resultados profissionais. Aproveito também para agradecer todos os comentários, as perguntas, tudo que foi colocado aqui, eu estou fazendo o maior esforço para poder responder no menor espaço de tempo possível. Nesse vídeo eu vou mostrar para você terapeuta, para você psicólogo, coach ou profissional da área de desenvolvimento humano, como que você pode seguir o passo a passo da jornada do terapeuta herói e conseguir faturamentos acima de R$20 mil mensais. E principalmente, conseguir esse faturamento ajudando as pessoas a alavancarem suas vidas, transformando gente. Talvez você até se pergunte, mas como isso é possível? Eu trabalho e não ganho o que eu mereço. Talvez seja porque você esteja pulando ou deixando de fazer uma das etapas do nosso método. Você vai assistir agora o depoimento de uma pessoa que seguiu passo a passo. Veja os resultados. Eu sou psicanalista há 8 anos, já atendi em média umas 1000 pessoas, trabalho com atendimento individual e também em grupo. Eu me sentia cansada, às vezes desvalorizada, dando muito mais do que aquilo que eu estava recebendo. Quando a gente dá mais do que a gente recebe, acaba que a gente fica no final do dia cansado. Como se a gente fosse aquela caixinha de suco que a criança leva para a escola e aí ela vai tomando a caixinha e ela aperta até o final. Isso como se tivesse a sensação que não tivesse mais nada. Tivesse dado tudo para o outro e não tivesse colocado nada para você mesmo. Meu maior desafio antes da Escola de Heróis era me dar o valor ao meu trabalho. Por eu ser uma curadora, por eu achar que eu tenho esse chamado, eu misturava. E eu aprendi na Escola de Heróis que o meu trabalho tem valor, porque as pessoas são transformadas e isso não tem preço. Eu conheci a Escola de Heróis através de uma palestra grátis no centro da cidade. E ali eu fiquei encantada e eu falei, nossa, eu quero fazer esse curso porque eu quero mudar a minha história profissional, eu quero mudar a minha vida pessoal. Eu decidi fazer Escola de Heróis e dar um voto. Primeiro porque eu percebi que o Hudson ama o que faz. Segundo porque ele me passou um comprometimento com aquilo que ele faz, dele acreditar naquilo que ele faz e primeiramente porque ele mostrou a mudança na vida dele. Mas claro que a gente sempre fica pensando, será que isso é verdade? Que isso é um milagre? Que parece a primeiro momento que é um milagre, né? Que você possa fazer um curso tão rápido e que esse curso possa mudar a sua história. Mas eu resolvi dar um voto pro Diogo Hudson. E aí eu fui fazer a Escola de Heróis. A Escola de Heróis para mim foi um marco na minha vida, tanto profissional como pessoal. É um ambiente em que você se sente em família, que você se sente liberto para falar questões, principalmente a gente que é profissional. A gente tem muita dificuldade de falar da gente mesmo. E lá a gente sente um ambiente em que a gente é acolhido e que a gente pode falar da gente mesmo. Não tenho nem palavras para descrever o tão quanto maravilhoso foi. Eu não senti dificuldade em aplicar as técnicas, porque o Hudson é bem claro quando ele ensina pra gente. Ele usa um método também de repetição para que fique bem fixado. E eu iniciei a constelação familiar no meu consultório e eu pude ver que antes eu tinha que ficar várias sessões para conseguir tocar
naquela situação que a gente chama que é um nó da história daquela pessoa. E através da constelação familiar, em uma entrevista, eu pude entender todo o histórico daquela pessoa para poder então intervir e fazer com que ela possa se tornar autora dessa história, que ela possa mudar a sua história. Bom, a Escola de Heróis mudou profissionalmente a minha vida porque em menos de 20 dias eu já consegui aumentar o meu faturamento em 20% e diminuindo a minha carga horária, sobrando um tempo para mim. E pessoalmente também, porque eu fui buscar a cuidar de mim mesma, né? Já estou procurando um nutricionista, já estou procurando uma academia, então, além de tudo, arranjar tempo para mim quanto pessoa. Se eu não tivesse feito a Escola de Heróis, eu não estaria hoje ganhando mais 20% no meu orçamento e trabalhando menos tempo, me valorizando e também para os meus pacientes. Eu estou conseguindo solucionar e ajudá-los a mudar a sua história num tempo muito menor do que antes e nem estaria arranjando tempo para cuidar de mim. Continuaria aquela caixinha de suco toda amassadinha. Hoje eu posso até doar um pouco, ficar uma caixa amassada, mas ela se enche de novo todos os dias. Gosto muito do que faço, ver a transformação das pessoas. Um momento assim realmente que eu me sinto completa, que eu me sinto que eu estou fazendo o meu chamado para aquilo que eu estou aqui. Eu aconselho a todos os profissionais de desenvolvimento humano a fazerem a Escola de Heróis, porque às vezes a gente acha que a gente já sabe tanta coisa, porque a gente já está trabalhando tanto tempo. Nossa, quantas coisas novas a gente vai aprender. Porque muitas vezes na faculdade a gente aprende muita teoria, mas pouca prática. E lá de uma forma prática a gente vai mudar a vida dos nossos pacientes, a gente vai aprender a agir de uma forma mais direta. Não percam, façam a Escola de Heróis e mude a sua vida e a vida das pessoas que você trabalha. Agora que você viu a importância de cumprir o passo a passo, eu quero te mostrar os 4 passos da jornada do terapeuta herói. O primeiro passo é você se diferenciar. Você já reparou que às vezes quando você fala para as pessoas aquilo que você faz, a sua profissão, é como se você estampasse na sua testa o seu preço. Mas quem lê esse preço é a pessoa que você está falando com ela. A pessoa já cria uma caixa de pensamento de quanto que é o seu valor hora, porque o mercado, a sociedade determina quanto que aquele profissional na área de desenvolvimento humano cobra. Então, se você não se diferenciar, você vai ter esse preço formulado pelo seu cliente. A minha proposta aqui é completamente diferente. É você se diferenciar e você gerar o preço para a pessoa e a pessoa sentir tanto valor nisso que ela vai investir e vai sair de lá extremamente feliz. 3 pontos principais para poder você se diferenciar. Primeiro ponto é você se tornar escasso. Eu falei um pouco sobre escassez no primeiro vídeo, talvez você não tenha percebido, então aqui eu vou aprofundar um pouco mais. Quando você atende todo mundo individualmente, você está sendo escasso ou você está sendo acessível? Você está sendo acessível. Será que as pessoas vão te valorizar? Não. Se o teu tempo, que é a coisa mais valiosa do mundo, você não tem ele como algo precioso, as pessoas vão achar que você é acessível. Logo, quem é muito acessível é extremamente barato. O que a gente falou no primeiro vídeo é exatamente essa escassez. É você ter poucos clientes individuais e trabalhar grupos, trabalhar em empresas e trabalhar também em produtos online. No primeiro vídeo eu falei sobre isso, se você não viu, assista lá antes de continuar aqui. Então, a primeira coisa é a escassez para você se diferenciar. A segunda forma de você se diferenciar é você colocar na vitrine uma técnica, um método extremamente poderoso que as pessoas valorizem. Às vezes você faz muitos cursos, mas você não consegue aumentar o seu preço nem ser valorizado pelos cursos que você faz. O nosso método, a técnica que eu estou mostrando para você, vai fazer com que as pessoas imediatamente valorizem seu trabalho e assim você pode cobrar mais e as pessoas vão pagar por isso. E vão sair de lá contentes, cheias de resultados. Só o fato de você aprender uma técnica internacional e se você falar para as pessoas que você vai implementar com elas um método internacional
que vai gerar resultados breves, seguros e duradouros. Isso vai fazer com que a pessoa valorize teu trabalho e que ela realmente invista no seu processo. Ela não vai mais ficar te pagando por sessão, ela vai pagar você por processo. E você vai ter outros grupos e outras formas de atender as pessoas que não têm tanta condição assim de pagar o seu atendimento individual. Bom, a terceira forma de você se diferenciar é você ser referência em um nicho específico. Ou seja, você às vezes é generalista como profissional de desenvolvimento humano. O que você faz? Eu trabalho com desenvolvimento humano. O que você faz? Eu sou psicólogo. O que você faz? Eu sou terapeuta. Quando você é generalista, as pessoas simplesmente elas não valorizam você. As pessoas entendem que quanto mais especialista você for, mais você vai resolver o problema delas. E assim, você vai ser mais valorizado e elas vão pagar o preço que você merece. Então, coloque o teu trabalho como referência de um mercado, de uma área. Por exemplo, pessoas que estão insatisfeitas no trabalho e querem fazer uma transição de carreira. Você é especializado nessa área. Outro exemplo, pessoas que estão com dificuldade no relacionamento afetivo e querem, por exemplo, conquistar um grande amor. Isso é uma outra especialidade. Seja referência em uma área para um público. Isso vai fazer você se diferenciar. Isso não significa que você possa atender outros públicos, mas para você divulgar o seu trabalho vai ficar muito mais fácil se você for especialista. Entenda bem, você não está perdendo nada, você só está ganhando. Quanto mais especializado você for, mais indicações com mais velocidade você vai ter. O segundo passo da nossa jornada é captar clientes. Você precisa captar clientes e ter uma estratégia clara. Você vai assistir agora o depoimento de uma pessoa que seguiu passo a passo. Veja os resultados. Nós somos terapeutas especializados em terapias integrativas. Já estávamos trabalhando na parte presencial e a gente queria fazer essa transição do presencial para o online. E juntando também outros objetivos que a gente tem na nossa vida, a gente precisava de algo que fizesse a gente virar o jogo. Aconteceu uma série de situações na nossa vida pessoal e também financeira como empresários. E esse negócio estava indo muito bem, estava funcionando muito bem. E de repente teve, da noite para o dia, uma queda muito brusca. No momento máximo de dificuldade, o sentimento era de perda. Desespero. E como poder mudar isso? Como poder passar por uma transformação verdadeira? E aí a gente precisava se reerguer. Eu preciso de alguma coisa. Eu tenho uma filha e a minha filha precisa se desenvolver. Sabíamos o que precisava ser feito, mas como? E aí a gente começou a buscar um processo que nos ajudasse a nos reerguermos como pessoas, em sentido profissional e de realização. E aí a gente conseguiu chegar na Escola de Heróis, ou melhor, a Escola de Heróis chegou até nós. E aí a gente resolveu, porque devido à forma como aconteceu, nos foi aconselhado a buscar um tratamento. E a gente não tinha condição de ter um tratamento. Eu falei, se eu puder conciliar as duas coisas, me tratar e ter uma profissão, é o ideal, é o que eu preciso. E foi por isso que eu entrei nesse mundo da terapia. A identificação, né, eu já tinha, mas nunca dei tanta atenção. E quando aconteceu isso, juntou a identificação, a vontade, o desejo de ajudar outro com a minha necessidade, que era ter um trabalho. Vocês não ofereceram somente um curso, mas uma metodologia que transformou a nossa vida e que a gente entendeu que a partir daí a gente tem mais a acrescentar para o outro. E quando a gente encontrou a Escola de Heróis, ela, na verdade, apresentou mais do que eu esperava. Ela não me deu só a possibilidade de fazer um trabalho online, porque isso aí vários cursos dão. Mas ela me deu a oportunidade de virar o jogo, de mudar o que ainda faltava mudar e nem eu mesmo conhecia isso. Mesmo trabalhando dentro da área, mesmo atuando, a Escola de Heróis deixou isso como se estivesse no espelho, como se fosse um reflexo. E eu consegui acessar isso e virar esse jogo. A partir do momento que eu aprendi a técnica, eu apliquei essa técnica e eu já fui colhendo os resultados disso. Então já fechei clientes
com essa nova técnica e o resultado foi que ela conseguiu se resolver, se encontrar. Perguntei para ela como você se sente, ela em paz e leve. E a última paciente que eu apliquei essa técnica da ressignificação, eu perguntei para ela por que valeu a pena você ter feito essa técnica. Porque eu consegui organizar as coisas na minha cabeça. Para você entender como isso ficou na minha mente, sabe quando a gente abre o armário, ele está todo bagunçado e a gente organiza tudinho por cor, por peça e tudinho, ele fica todo arrumadinho? Eu falei, sei, é assim que eu me sinto. Eu estou toda organizada novamente. E a alegria foi fantástica. Quem é o seu cliente ideal? O seu cliente ideal não é todo mundo. O seu cliente ideal não é aquela pessoa que fala assim, me ajuda aí, por favor, me atende, eu estou precisando. O seu cliente ideal não é essa pessoa. O seu cliente ideal não é aquela pessoa que fala assim, poxa, se não for você, eu não vou mudar. Não é esse. Eu vou falar quem é o seu cliente ideal. O seu cliente ideal é aquele que paga bem. O seu cliente ideal é aquele que não te dá tanto trabalho e o seu cliente ideal é aquele que gera resultados a partir do seu trabalho. E por que eu estou contando isso para você? Porque nós temos que separar o que é trabalho e o que é caridade. Quando você entende que trabalho é trabalho, você não pode atender todo mundo. O trabalho é uma troca, onde a pessoa te recompensa financeiramente pelo serviço que você presta para ela. E dependendo daquilo que você faça com a pessoa, você não pode se sentir mal recompensado. Se aquela pessoa resgata um casamento, qual o preço disso? Incalculável. Se aquela pessoa volta a falar com o pai depois de 10 anos, qual o preço disso? Incalculável. Então, escolha os clientes certos para você atender individualmente. E nos grupos? Nos grupos você pode colocar as pessoas que não têm condições de te pagar as suas sessões individuais. Talvez você esteja com o coraçãozinho apertado. Diogo, eu só tenho que atender gente rica, gente que tem dinheiro, eu não posso ajudar outras pessoas? Você deve estar se fazendo essas perguntas, não é? Agora, crie comigo um raciocínio lógico. Você precisa estar bem com você mesmo para fazer bem para outras pessoas. E quanto mais você ganha, quanto mais você tem rentabilidade financeira, mais pessoas você vai poder ajudar. Só que é importante você compreender que você precisa continuar separando o que é caridade e o que é trabalho. Você precisa ganhar aquilo que você merece. Talvez você até se pergunte, mas como isso é possível? Eu trabalho e não ganho o que eu mereço. Talvez seja porque você esteja pulando ou deixando de fazer uma das etapas do nosso método. Você vai assistir agora o depoimento de uma pessoa que seguiu passo a passo. Veja os resultados. O meu maior desafio era ter ferramentas novas e ter uma atualização na minha formação. Sou formada há 24 anos. E atendo criança e adolescente em psicologia comportamental. Então, meu trabalho é em cima dessas questões. Eu era muito resistente, sabe? Porque eu sabia que seriam trabalhadas muitas outras questões emocionais. Eu falei, como é que a pessoa vai lidar com isso? Sendo que ela não tem uma formação acadêmica para poder resolver essa questão. Mas, assim, foi algo que me surpreendeu. E o que me fez acabar fazendo a escola, de heróis foi essa questão da rapidez do processo. Eu conheci a escola de heróis através de uma rede social, que no caso foi o Facebook, e eu vi a apresentação que o Diogo Hudson fez. E eu senti muita segurança, porque eu fiz as 4 aulas que ele liberou gratuitamente, e eu senti muita segurança em todo o processo. Porque hoje em dia, para a gente poder trabalhar e para a gente poder desenvolver o ser humano, se a gente ficar na terapia de anos, é uma coisa que não é possível para a pessoa fazer. E com o que o Diogo apresentou para a gente, é um processo muito mais rápido e eficaz. Olha, eu achei o curso maravilhoso, entendeu? E teve um resultado muito imediato. Logo que eu fui conversando com as pessoas, abordei as pessoas com as técnicas que o Diogo nos forneceu, eu já tive fechamentos imediatos, entendeu? E coisa que eu tinha muito mais dificuldade quando era só a questão terapêutica.
Se eu não tivesse feito a Escola de Heróis, eu ia perder muito, porque foram ferramentas, foi um final de semana incrível, né, na companhia de pessoas que querem também crescer, querem ter esse desenvolvimento profissional, esse desenvolvimento até para nós mesmos, né, para a nossa vida. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem como você mensurar, né, essa diferença que vai fazer na minha vida e na vida de tantas pessoas que puderam participar também desse curso no final de semana. Então, quer dizer, as pessoas estão procurando esse desenvolvimento humano, né, se aperfeiçoar, serem mais felizes e mais capazes. Então, achei fantástico. O terceiro passo é você se comunicar melhor. Nós temos várias fontes de comunicação, mas será que você usa essas fontes? Por exemplo, na última semana, quantos vídeos você gravou e colocou no seu Facebook? Você tem canal no YouTube? Você tem uma comunicação mais assertiva pelo seu LinkedIn? Quantos vídeos você colocou no seu Instagram? Bom, essas perguntas, elas precisam ser respondidas pelo fato de que os clientes vão e voltam. Se você não tem um fluxo de comunicação e um fluxo de vendas, você vai ficar a ver navios. Então, dentro da nossa metodologia, o ponto principal aí é você seguir esses passos. E o passo da comunicação consiste em você gravar vídeos, consiste em você levar as pessoas até onde você trabalha. E ali você vai fazer uma entrevista pessoal com essas pessoas. E quando você faz essa entrevista pessoal, existe um roteiro que eu passo para todas as pessoas que fazem a nossa metodologia, para que as pessoas fechem na hora aquele processo. E eu estou falando de fechar um processo de 12 sessões, 12 encontros com você, onde você vai cobrar cerca de R$6.000 até R$8.000 e as pessoas vão pagar. Se você acredita que as pessoas não vão pagar, é porque talvez você tenha a crença de que você talvez não mereça ganhar esse valor. O que eu estou falando com você aqui é um método. Existe uma divulgação maciça nas mídias sociais que você vai fazer e eu vou te ensinar como fazer isso. Existe também uma estrutura da entrevista de forma técnica e de forma assertiva para a pessoa fechar. E também, além disso, você vai poder gravar lives e fazer a divulgação do seu trabalho através de lives. Não é só falando sobre emoção, falando sobre aquilo que as pessoas precisam fazer. É uma live focada numa estrutura da pessoa que está ouvindo criar uma necessidade de adquirir e comprar o seu trabalho, a sua prestação de serviços. O quarto passo é a entrega de alto valor. O cliente, ele precisa valorizar o seu trabalho e perceber você com o valor que você tem e o valor que você gera para ele. E por isso eu estou falando sobre o método MUDE. O que significa MUDE? São 4 letras. M, mudança, U, união, D, desenvolvimento e E, excelência. Eu vou te explicar passo a passo essa metodologia. Na mudança, você deve trabalhar com o seu cliente o que a gente chama de mudança de estado. O que faz uma pessoa mudar o estado dela? Uma pessoa que está triste, está comentando sobre problemas, está falando que discutiu com o namorado, que não aguenta mais aquilo. O que faz essa pessoa mudar de estado? 3 pilares: foco, corpo e linguagem. Quando você faz a pessoa mudar o foco dela de algo muito ruim para algo bom, isso faz com que ela tenha uma nova percepção sobre a mesma questão, sobre o mesmo conflito. Por exemplo, Diogo, eu não aguento mais o meu namorado, ele me provocou esse final de semana, ele foi grosso comigo. E se eu virasse para essa pessoa e perguntasse, por exemplo, assim: ah é? E vocês tiveram momentos bons juntos? Tivemos. Me conte um momento bom que vocês tiveram juntos. Eu mudei completamente o foco dessa pessoa. Eu tirei o foco dela do problema e coloquei o foco dela em alguma coisa boa. E aí eu posso fazer outras perguntas. Quais são as qualidades do seu namorado? O que ele tem de bom? O que essa relação tem de bom para a sua vida? Me fale mais sobre isso. Então eu coloquei o foco exatamente no ponto que ela não estava esperando. Elas alteram um estado negativo para um estado positivo. Segunda coisa é corpo. Então quando você está atendendo a pessoa, às vezes se a pessoa está com uma postura muito para baixo ou às vezes se ela está deitada,
O corpo dela e a mente dela formam um sistema único. Quando você altera o estado corporal da pessoa, você altera também o estado mental da pessoa. Por exemplo, alguns clientes, às vezes, que estão chorando muito, que estão muito para baixo, às vezes eu peço para eles ficarem de pé e eu peço para eles olharem para cima e projetarem ali uma imagem positiva, para eles mudarem a estrutura corporal e, como consequência, eles também mudam a estrutura mental. Então, o corpo ele é fundamental. A primeira coisa dentro da nossa metodologia, depois que a pessoa começa com a gente a desenvolver esse método, eu peço para a pessoa fazer atividade física e eu passo 7 exercícios de ansiedade e de meditação. Então, esses exercícios de respiração vão diminuir a ansiedade da pessoa, vão fazer com que o medo da pessoa se equilibre e vão fazer com que a pessoa tenha mais produtividade e qualidade de vida. Então, a segunda coisa é fazer com que a pessoa altere o corpo dela. E o terceiro ponto é você prestar atenção na linguagem da pessoa. Mudança tem a ver com linguagem. Você consegue perceber claramente com essas pequenas alterações de foco e de corpo como a linguagem da pessoa vai mudar. E a tua linguagem também tem que ser uma linguagem de empoderamento e de força. Não adianta você virar para a pessoa e falar: a vida é triste mesmo, a gente passa por esses problemas, por essas dificuldades. Talvez se você mudar o teu discurso, olha, e o que tem de bom nisso? E o que você tirou de aprendizado nisso? Assim você vai começando a trabalhar a ressignificação emocional. A gente vai falar sobre ressignificação emocional no próximo vídeo, onde você vai ver na prática eu trabalhando com as pessoas. Aqui eu quero falar para você agora sobre união. União significa tudo o que acontece com a pessoa. Todos os conflitos, todos os problemas, todas as questões não estão relacionadas só à pessoa. Nós entendemos dentro da metodologia da Escola de Heróis que o indivíduo é um ser dentro de um grupo. Não importa pra gente o ser individualmente, importa ele dentro de um grupo. Todas as questões que as pessoas trazem, sejam doenças, sejam questões de conflitos, sempre envolve a pessoa dentro de um grupo. Então preste atenção no que eu vou te mostrar agora. A Escola de Heróis é um mix de técnicas de constelação familiar, de psicologia junguiana e também da psicologia integrativa do americano Ken Wilber. Preste atenção nesses quadrantes. O Ken Wilber traz nos seus quadrantes uma estrutura extremamente complexa. Eu vou tentar exemplificar e assim vai ficar mais fácil de explicar. Vou falar da maneira mais simples possível. Na Escola de Heróis nós aprofundamos isso que eu vou falar aqui. Isso é apenas para você ter uma noção de como que o ser humano deve ser visto em diversos aspectos. Ele é um ser integrativo. Como vai funcionar? De um lado, ele vai trabalhar o ser humano na sua visão exterior, nesses 2 quadrantes aqui. E nesses 2 quadrantes da esquerda, ele vai trabalhar o ser humano na sua visão interior, interna. Então nós vamos avançar agora para o individual e para o coletivo. Os 2 primeiros quadrantes, ele vai trabalhar a esfera individual do ser humano e os 2 quadrantes de baixo, ele vai trabalhar o ser humano na sua esfera coletiva. Vamos avançar aqui para que você entenda melhor. Ele vai trabalhar o caráter comportamental em relação ao ser humano na sua visão externa, exterior, e o ser humano numa visão individual. O ser humano na sua visão interior e individual, ele vai trabalhar as suas intenções, é intencional. E o ser humano, quando ele trabalha no aspecto exterior, ele vai trabalhar coletivamente em relação ao aspecto social. E por último, a cultura, o aspecto interior, porém coletivo. A gente vai deixar isso bem claro quando a gente chegar nos exemplos. Mas só para a gente entender um pouquinho esse conceito, nós vamos perceber aqui que o aspecto exterior do ser humano individual é comportamental, é focado nos seus comportamentos, nas suas habilidades, nas suas competências e no seu corpo. O corpo do ser humano, o aspecto físico e biológico, ele tem a ver com a sua interação comportamental com o meio, com as pessoas, com o universo externo do ser humano. Os conflitos externos do ser humano invocam
o próprio corpo do ser humano, que muitas vezes pode adoecer numa briga, num conflito, num aborrecimento e assim por diante. E no aspecto interior e individual, o ser humano ele é intencional e ele é focado nas suas emoções e nos seus pensamentos. A gente vai dar um exemplo aqui e vai ficar bem mais claro. No aspecto exterior e coletivo, o ser humano é social, ou seja, ele se influencia pelo meio social e pelo meio ambiente. E no aspecto interior e coletivo, o ser humano é cultural, focado nos valores e focado nos relacionamentos. Às vezes, do lugar onde ele foi criado, daquela comunidade, daquela família e assim por diante. Vamos ao exemplo e agora tudo vai ficar mais claro. Nós entendemos na Escola de Heróis que quando a pessoa traz um problema, uma dificuldade ou alguma coisa que a pessoa não consegue resolver, nós devemos colocar no meio desses 4 quadrantes esse problema, essa questão. Por exemplo, um sujeito, uma pessoa, um homem ou uma mulher que ficou desempregado. O que é o desemprego? Quais são os comportamentos que essa pessoa precisa ter que ela não está tendo? Quais são as consequências comportamentais de uma pessoa que acabou de perder o emprego? Como essa pessoa se comporta? A pessoa, por exemplo, não sai de casa, a pessoa começa a entender que ela não tem a habilidade que era necessária para aquele novo cargo, ela começa a perceber que as competências dela na empresa que ela trabalhou não eram boas, e ela começa a contar uma história que ela não é boa o suficiente para poder conseguir emprego naquela área. E aí como é que fica o corpo dessa pessoa? Essa pessoa começa a ficar mal, ficar ansiosa, e aí começa às vezes a não querer fazer nada, o corpo da pessoa começa a ter reflexos, algumas doenças psicossomáticas, a pessoa passa a ficar num cansaço absoluto, não sai de casa para absolutamente nada, o corpo da pessoa começa a adoecer. Então, esse estado de desemprego também vai afetar esse sujeito no interior e no individual, ou seja, essa pessoa vai ficar cheia de intenções de querer um novo emprego, vai ficar cheia de intenções de gerar uma nova possibilidade na vida, mas às vezes seus pensamentos, as suas emoções não vão fazer com que essa pessoa saia do lugar. Então como é que ficam as emoções e os pensamentos de uma pessoa que está desempregada? A pessoa fica para baixo, a pessoa não quer fazer as coisas, a pessoa se sente triste, a pessoa começa a pensar que não existe forma de ela melhorar aquele estado, então isso é a consequência do interior individual. No exterior coletivo, a pessoa é uma pessoa social. Então, a pessoa que está desempregada, qual é a visão do meio social e do meio ambiente? Quem está desempregado é excluído da sociedade. Quem está desempregado, essa sociedade vai falar: olha, você está errado, você não está tendo as devidas preocupações com a sua família, com a sua vida. Então quem é desempregado é excluído, é errado, é diferente. É como a sociedade vê essa pessoa. E o aspecto cultural, que é o interior coletivo, ou seja, a família daquele indivíduo, as pessoas que estão ao seu redor, quais são os valores dessa pessoa em relação à sua comunidade, quais são os relacionamentos que essa pessoa tem. Como é que a família da pessoa vê quando uma pessoa está desempregada? E aí podem vir alguns conflitos aqui com a esposa ou com o marido, podem vir alguns conflitos aqui em relação ao filho, em relação à filha, e a pessoa pode deturpar seus próprios valores olhando e falando assim: caramba, eu estou desempregado, e como é que isso pode acontecer comigo? Logo eu, uma pessoa que trabalha tanto. E a pessoa pode, através desses 4 quadrantes, criar histórias e começar a entrar em estados muito críticos, negativos, onde a pessoa às vezes precisa de uma ressignificação emocional. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil. A gente pode fazer esse exemplo aqui como se fosse uma equipe de vendas e a equipe não vende. No aspecto comportamental, o que falta de habilidade, de competência, né? Como é que está o corpo dessa equipe? É um corpo unido? É um corpo que está desunido? As pessoas estão se ajudando? Não estão se ajudando? Quais são as emoções e os pensamentos dessa equipe? As pessoas estão pensando para frente, estão motivadas, elas estão pensando que não vai dar certo? Quais são as emoções? Elas estão entusiasmadas? Elas estão tristes? Quais são os aspectos sociais e do meio ambiente em relação a essa equipe não vender? Se ela olha para o mercado e ela vê que a concorrência está vendendo,
e ela não está vendendo, ela pode perceber que é algum aspecto social. Poxa, o mercado está em crise e a concorrência está vendendo, o que está acontecendo com a gente? O mercado está em crise, o meio ambiente está em crise, só que a concorrência está vendendo. E aí, como é que está a nossa equipe em relação a isso? E no aspecto cultural, dentro da empresa, será que essa equipe está respeitando os valores da empresa? Será que esses relacionamentos internos na empresa, eles estão sendo saudáveis para aquela equipe? Será que a pessoa ela consegue perceber isso estando dentro da equipe, que a empresa está com ela? Será que a equipe está unida? Será que não está? Então esses 4 quadrantes também trabalham não só um indivíduo, mas trabalham um grupo também. Viu como é importante você entender que o ser humano ele é integrativo, ou seja, ele sempre tem que ser visto dentro de um ambiente, dentro de um grupo e dentro de algo maior. Isso é união. Agora nós vamos falar sobre desenvolvimento, que é o terceiro ponto da metodologia MUD. Desenvolvimento, a gente vai trabalhar as habilidades, a gente vai trabalhar as competências daquele indivíduo. As pessoas, elas não querem só melhorar emocionalmente, elas querem estar bem emocionalmente para conseguirem conquistar objetivos na vida. E se você trabalha só o lado pessoal da pessoa, a pessoa talvez não ande tão bem na vida profissional. Se você trabalhar só a vida profissional na pessoa, ela vai perceber que a vida pessoal dela e as questões emocionais é que não deixam ela andar na vida profissional. Então a gente tem que trabalhar em equilíbrio os dois lados. E na parte de desenvolvimento, a gente vai aplicar uma série de ferramentas, onde a pessoa vai preencher, isso vai gerar uma série de relatórios, isso vai fazer com que a pessoa tome mais consciência, isso vai fazer com que a pessoa valorize você como profissional. Quando você apenas conversa com a pessoa não tangibiliza o seu trabalho. Agora preste atenção nesse relatório. Esse relatório ele é baseado nos perfis comportamentais. A pessoa preenche uma pesquisa e esse relatório é emitido. Jung, Hipócrates e outros teóricos já falavam sobre perfis comportamentais. Vamos partir do princípio que existem 4 perfis de comportamento humano. O primeiro perfil é o perfil da dominância. A dominância é aquela pessoa que está sempre focada na execução, está focada nos resultados, está focado na ousadia de ter o resultado, então toma algumas decisões ousadas. Outro tipo de perfil são as pessoas influentes, que são focadas na comunicação, na persuasão, na criatividade. Outro perfil são pessoas que focam sempre na conformidade, pessoas que focam nos detalhes, nos processos, no planejamento. E outro perfil são pessoas que estão sempre focadas na estabilidade, na harmonia, na diplomacia, na segurança. E onde eu quero chegar com esses perfis? É óbvio que a gente tem todos esses comportamentos internamente, mas geralmente um desses ele prevalece sobre os outros. Por exemplo, isso daqui é uma simulação do comportamento de uma pessoa. A partir do momento que a pessoa completa a pesquisa, nós vamos gerar um gráfico para essa pessoa sobre esses comportamentos. Essa pessoa aqui, ela tem 9% de dominância, 46,29% de influência, conformidade ela tem 15,62% e estabilidade ela tem 29,10%. Aqui a gente vai trabalhar cada um desses perfis e na pesquisa a gente vai extrair qual o talento que a pessoa tem. Por exemplo, aqui essa pessoa tem o talento de diplomata. Assim, a gente segue com o relatório e no relatório a gente trabalha uma visão geral da pessoa, a gente trabalha a pessoa e o seu talento, a correlação com o cargo ou com a função que ela ocupa, ou numa empresa, ou na sua atividade, ou se ela estiver perdida profissionalmente, através dessa análise gráfica do DISC, que faz parte dessa metodologia, nós vamos fazer uma análise descritiva, vamos trabalhar os fatores isolados, trabalharemos também a parte de competências comportamentais e trabalharemos também as anotações que a pessoa vai fazer sobre ela e faremos um laudo a partir de tudo isso que foi falado para que a pessoa possa tirar suas próprias conclusões. Perceba aqui como é que funciona. Nós destacamos aqui o principal talento da pessoa. No caso aqui a gente não define o cargo, mas esse software permite que a pessoa defina o cargo ou a atividade que ela quer seguir. A gente trabalha também aqui um gráfico estrutural, ou seja, como que a pessoa é ou como que essa pessoa tem os seus comportamentos na sua essência. O gráfico adaptado àquela função que ela está ou àquela função que ela quer
efetivamente vir a trabalhar. Então, a partir disso, a gente cria um gráfico resultante, que é um mix entre o gráfico estrutural e o gráfico adaptado, e por fim, o gráfico de mudança. O gráfico de mudança significa quais os comportamentos que ela precisa ter, que ela não está tendo, para que ela tenha mais resultados profissionais. E diante disso, nós trabalhamos o talento e as suas características. Então aqui, por exemplo, o talento do diplomata, que é apenas um arquétipo, que é apenas uma espécie de concentração de conhecimento, através disso nós vamos perceber aqui o gráfico entre a pessoa e o gráfico do talento, e iremos perceber aqui cada uma das atividades que a pessoa precisa fazer e cada um dos comportamentos que a pessoa precisa ter. Por exemplo, a paciência, a sociabilidade, a persistência, a autoconfiança, o entusiasmo, a determinação. Tudo isso aqui vai determinar se a pessoa vai ter resultado ou se ela não vai ter. A gente está apenas colocando uma lupa e apontando para a pessoa o que ela deve melhorar. Então, a partir disso, nós vamos perceber todos os talentos que a pessoa tem e mostrar para a pessoa qual é o tipo de perfil que ela tem, que tipo de talento que ela tem. E isso, inclusive, vai fazer com que ela possa até, se ela estiver procurando uma carreira, ela pode escolher melhor a sua carreira e tomar a sua decisão. E se o profissional já estiver trabalhando, ele pode melhorar seus comportamentos para poder se adequar melhor ao seu dia a dia profissional. Então aqui são vários talentos, no total são 36 talentos, e a gente vai dando o percentual de cada um desses talentos, mostrando para a pessoa o que ela tem de melhor, o que ela pode melhorar e assim por diante. Trabalhamos o gráfico estrutural, como nós falamos. Nesse gráfico estrutural, a pessoa vai ver quem ela é na essência. Aqui o gráfico adaptado, como que ela está se adaptando em relação à função que ela quer ou à função que ela está exercendo na sua vida profissional. E o gráfico resultante, para que ela possa exercer melhor as suas atividades, sendo exatamente quem ela é na essência. E aí a gente começa a trabalhar a transformação e a mudança comportamental. Aqui você pode perceber a pessoa e o talento, mais uma vez, e aqui a gente pode perceber claramente a diferença de adaptação para cada um desses perfis comportamentais. Como a pessoa está se adaptando no perfil de dominância, como ela está se adaptando no perfil de influência, como ela está se adaptando no perfil de estabilidade e como ela está se adaptando no perfil de conformidade. O que a gente pode perceber aqui é que existem qualidades e virtudes em cada um desses perfis. E aí a gente mostra para a pessoa como estão essas virtudes com ela. A gente consegue perceber aqui a determinação, a independência, a automotivação. E aí a gente vai colocando aqui os percentuais dessas virtudes e vai mostrando para a pessoa o que está alto, o que está baixo. Por exemplo, o nível de entusiasmo dessa pessoa aqui está baixo. A autoconfiança está média. Então a gente começa a perceber aqui, por exemplo, a paciência dessa pessoa está alta, a consideração e assim por diante. E aí a gente vai trabalhando diversas virtudes. No final a gente trabalha o resumo do comportamento da pessoa, o que ela pode mudar, o que ela pode melhorar, como ela se motiva e como ela gostaria de ser gerenciada ou liderada se ela tiver um líder dentro da corporação que ela trabalha, dentro do ambiente de trabalho. Então isso é um perfil de comportamento bem traçado, focado, onde a pessoa pode pegar esse tipo de relatório e te valorizar como profissional. Agora nós vamos falar sobre a letra E do Mood, excelência. O ciclo de excelência, ele tem a ver com continuidade. Existe uma frase do Aristóteles que fala que excelência não é um evento que acontece da noite para o dia. Excelência tem a ver com prática, excelência tem a ver com continuidade. E aí você talvez possa estar se perguntando até agora, Diogo, e como é que a gente acompanha essa pessoa que a gente implementa esse método? Diogo, como é que essa pessoa tem resultados concretos se a gente não vê a pessoa durante algum tempo depois da metodologia? Não é bem assim que funciona. Você vai continuar até vendo essa pessoa nos seus grupos, essa pessoa pode voltar para poder fazer talvez uma sessão de reciclagem com você, não tem problema nenhum. Só que o que a gente tem que entender aqui é o conceito da excelência. Existe uma terapeuta americana chamada Virginia Satir, que ela trabalha a mudança de estado e o ciclo de excelência em 5 pilares. O primeiro deles é o estado atual da pessoa, onde a pessoa traz os problemas, as dificuldades e as suas questões. O segundo ponto
é um novo elemento que é implementado na vida da pessoa. Aqui nós estamos falando sobre esse novo elemento, essa metodologia, esse método. O terceiro ponto é quando a pessoa, depois de começar a implementar, ela cai num caos, a vida dela vira de ponta cabeça porque são muitas informações, são muitas coisas que ela não tem tempo para poder digerir e aos poucos você vai entrar com a pessoa no estado da prática. Você vai trabalhar com a pessoa nessas 12 sessões a prática, a melhoria da performance, a continuidade para a pessoa não perder o foco. E por fim, a quinta etapa, segundo Virginia Satir, é o novo estado ou o estado desejado da pessoa. Eu vou fazer um paralelo aqui entre isso que eu estou falando com a área de esporte. Eu tive a oportunidade de atender alguns atletas, depois eu vou deixar até aqui um depoimento de um atleta para você entender melhor como é que funciona essa metodologia. Só que fazendo um paralelo aqui com o esporte, o atleta, todos os dias que ele vai treinar, ele, por exemplo, ele consegue mensurar o seu tempo ou ele consegue mensurar aquilo que ele está indo bem e aquilo que ele está indo mal. E dessa forma, com a continuidade, ele vai praticando e se desenvolvendo. Então, o que eu quero passar para você é que a nossa metodologia não é uma metodologia de deixar a pessoa falar. Eu vou intervir na pessoa o tempo inteiro para que ela siga o caminho que ela quer seguir e precisa seguir. Nós entendemos na Escola de Heróis que se deixar a pessoa falar o tempo inteiro, ela vai fazer aquilo que é melhor no tempo dela, quando ela parar com seus mecanismos de autossabotagem. Nós entendemos que isso não tem a ver com a forma que a gente trabalha. Aproveito também para citar um outro teórico, que é o Fritz Perls, da Gestalt Terapia, que a metodologia dele falava sobre as intervenções do terapeuta, as intervenções do profissional de desenvolvimento humano com a pessoa que está sendo trabalhada. A gente trabalha uma intervenção assertiva, direcionando a pessoa para acabar e aniquilar de vez com os mecanismos de autossabotagem que ela tem. Assim, ela vai cumprindo passo a passo dos seus objetivos, até se sentir realizada e forte. No próximo vídeo você vai ver na prática eu aplicando individualmente o nosso método MUD, um método internacional que faz com que as pessoas tenham transformações concretas, seguras, de forma breve e duradoura. Agora eu vou deixar aqui o depoimento de um atleta para que você possa perceber como essa metodologia pode ser aplicada em qualquer área profissional e em qualquer conflito pessoal que a pessoa tenha. Assista aí, aproveite para comentar e para compartilhar esse vídeo. Um grande abraço, valeu! Sou Thiago Santos, meu apelido é Thiago Marreta. Atualmente eu sou lutador do UFC, o maior evento de MMA do mundo. Então, é muito importante o trabalho de coaching. Eu passei a conhecer através do Diogo, né, e tem acarretado para mim de muitos benefícios. Eu iniciei nas artes marciais aos 8 anos de idade, praticando capoeira, depois comecei a praticar o jiu-jitsu, depois o Muay Thai, onde eu me formei professor, me formei mestre, comecei a dar aula. Servi ao Exército Brasileiro durante 7 anos da minha vida, na Brigada de Infantaria Paraquedista. Depois saí, trabalhei de guardião de piscina, como motorista fazendo entrega, até chegar ao maior evento do mundo, né? No qual faço parte hoje em dia. Quando você sobe no ringue, no octógono, você tem que estar preparado de uma forma completa, né? Fisicamente, tecnicamente e, na minha opinião, particularmente, você tem que estar muito bem preparado mentalmente, né? Quando você está bem com esses 3 fatores, com certeza você terá um bom desempenho. Eu sempre achei muito importante você estar bem mentalmente, porém eu nunca exercitei essa parte, né? Então, através do Diogo eu comecei a trabalhar essa parte, a parte mental, no qual é fundamental para um lutador, que aparentemente, né, as pessoas acham que é bom, você estar forte, você estar treinado e vamos lá. Isso faz parte também,
Mas com certeza, se você não estiver bem mentalmente, isso não vai te ajudar em nada. Então eu tenho feito um trabalho com o Diogo e tem melhorado muito essa parte minha mental e acarretado para mim diversos benefícios e feito eu chegar para a luta muito mais preparado, né? E eu tinha um sonho da minha vida e fazer pelos outros o que fizeram por mim, dar uma oportunidade da pessoa conhecer o esporte, né? E crescer na vida como cidadão através do esporte, né? Que traz disciplina, educação. Eu abri uma academia e dentro dela existem diversos horários de projetos sociais que a gente faz com as crianças, né? Hoje em dia a gente está atendendo mais de 100 crianças, né? Com judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe. E lá a gente ajuda não só nos esportes, mas a gente procura ajudar de diversas formas. Eu dou aula particular de muay thai e eu tenho alunos médicos, né? E eu consigo dar alguns atendimentos médicos para eles, né? O Diogo, com as suas palestras, arrecada alimentos, arrecada alguns valores e tem nos ajudado bastante também. Tem chegado junto com a gente, brinquedos e tudo mais. Então a gente consegue a ajuda de amigos, né? E assim a gente vai ajudando e fazendo nossa parte, né? Que parece pouco, parece pouca coisa, mas faz um diferencial muito grande na vida dessas crianças.